Olha para mim, por favor. Nenhuma honra de Deus na vida de uma pessoa é à toa. Deus não honra ninguém por acaso. Não é assim que Deus trabalha. A honra de Deus tem um motivo. Ninguém é honrado por Deus por acaso. A honra de Deus tem um motivo para chegar na vida de uma pessoa. E a honra de Deus, ela chega na hora certa. Preste atenção para você entender. Muitas pessoas invejam a posição que muitos alcançaram, conquistaram. Elas invejam a posição, as conquistas, os bens, as vitórias, mas elas não invejam as lutas que as pessoas travaram para chegar até ali. Elas não invejam o que a pessoa passou, gemeu até chegar à vitória. Ninguém é honrado por Deus facilmente. Ninguém. Deus honra e honra como ninguém. Ninguém sabe honrar tanto o ser humano como Deus. Mas Ele não honra todos. Ele disse: os que me honram, eu honrarei. Existem dois tipos de sofredores. Existem os desobedientes, que sofrem porque não obedecem a Deus, porque não têm temor a Deus, porque fazem o que têm vontade de fazer. E aqueles que sofrem também, mas eles sofrem obedecendo a Deus. Eles sofrem por um tempo, até chegar a hora da honra. Nós vivemos num mundo injusto, difícil, aonde as pessoas, elas não entendem, enquanto você está nesse período aonde você está plantando e não colheu ainda. Então é difícil passar por esses momentos. Por exemplo, José não imaginava que os irmãos iriam vender ele. Chegaram perto até de matá-lo. Venderam ele como escravo. José não imaginava que seria preso. Mas você não vê José murmurando, reclamando. Você vê ele lutando para sobreviver. Mas ele sabia que o que Deus colocou dentro dele ia acontecer. Quem é de Deus, quem é da fé, sabe que Deus tem planos, sabe que no final termina bem confiar em Deus. As pessoas que são de fé, elas sabem que quanto mais sofrem, maior será o testemunho delas. E enquanto elas estão sofrendo injustiças, calúnias, difamações, perseguições, elas sabem que elas estão plantando fidelidade a Deus no meio da guerra. Elas estão plantando confiança. Elas estão plantando fé. Elas estão confiando no caráter de Deus, nas promessas de Deus, porque elas sabem que vai chegar a hora de Deus honrar. Amém? Elas sabem. As pessoas que são de fé têm consciência que vai chegar a hora delas. Se não chegou ainda, tá bom. Deus sabe a hora certa. Você já colheu alguma fruta que não estava na hora de colher? Eu já passei por isso. Eu já passei de pegar uma fruta e minha mãe disse: não está boa ainda não. E eu peguei, eu não consegui comer. Não era a hora ainda. Eu peguei antes da hora.
Ela, com mais experiência, falou assim: não está na hora de pegar ainda, não está boa. Eu: não, mãe, está boa. E eu não esqueço que eu não consegui comer. Até depois de casado. Dia desse tinha banana lá em casa, eu fui pegar uma minha esposa falou: ainda está verde. Eu falei: não, acho que está boa. Foi só um pedaço, dura e amarga. Você acha que você sabe a hora de Deus te honrar, mas Ele é que sabe a hora certa da honra chegar. E se você é uma pessoa de fé, você tem que esperar chegar a hora certa. Mas quando chegar, vai assustar, tá? Quando chega a hora da honra, assusta. José estava preso quando a hora da honra chegou. E ele saiu da prisão para ser governador do Egito. Na hora que chega a honra, não importa onde você está. Você está lutando para sobreviver. Não importa se é no deserto. O deserto floresce, porque floresceu com Abraão. No deserto Isaac fez a diferença. Não importa se você está num lugar pequeno, difícil, mas você está ali lutando para sobreviver. Você não teve medo de começar sozinho, sem dinheiro, num lugar pequeno, e você está lutando, você está talvez começando a sua vida. Deus está vendo você lutando, só você sabe a guerra que está. Não tem problema, no dia que chegar a honra, você vai lembrar desse lugar só para dar testemunho, porque você sabe que você está nesse lugar, mas vai ficar pouco tempo ali, porque cedo ou tarde a honra vai chegar. Eu vou falar uma coisa para você: quando a honra chega, é muito bonito. Se tem uma coisa bonita, é ver a hora da honra, é ver a hora de Deus abençoar, é ver a hora de Deus honrar. Davi estava de trás das malhadas, mas chegou a hora da honra. Samuel foi lá para consagrá-lo, chegou a hora. Quando chega a hora da honra, não importa onde você está, não importa como você está, chegou a hora da honra, acabou. Lembra que Deus disse para Josué 3:7? Você lembra dessa passagem que ele fala? E o Senhor disse a Josué, coloque aí por favor. O que é que Deus disse? Quando? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Que dia começarei a engrandecer-te? Hoje. Olha para mim, por favor. Você não pode perder sua paciência, sua razão, seu ânimo, sua fé, agora que pode estar bem perto de você ser honrado, depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já ouviu. Olá, diz que tem fé em Deus, está chorando. Diz que tem fé em Deus, está passando por isso. Diz que tem fé em Deus, está sendo humilhado. As pessoas não entendem, mas quando a honra chegar, elas vão se assustar. Compreenda, por favor. Eu não sei quando vai chegar a sua honra. E se 2026 for o ano de Deus te honrar? E se estiver perto da honra de Deus começar a se manifestar na sua vida? Quando José foi honrado, os irmãos dele não reconheceu ele, porque foi demais o que Deus fez. Foi muito forte o que Deus fez. José não contou com a sorte, José não contou com o empurrãozinho de ninguém, porque quem é da fé conta com Deus, espera em Deus e sabe que quem vai honrar no final é Deus. Amém? Quem é da fé não fica esperando por ninguém. E se alguém te prometeu alguma coisa, se vier, amém. Se não vier, amém também. Mas de Deus é que não vai falhar. De Deus é que vai vir o que você quer. Está dando para você entender? Quando você é uma pessoa de fé, você aguenta as lutas até chegar a sua hora, a hora da honra. Mas é muito lindo quando chega a hora da honra. Quando chega a hora da honra, vão ter uns dizendo assim: foi sorte.
Mas você sabe, a estrada que você andou, a luta que você travou, não foi fácil não. Mas na luta você foi fiel ao teu Deus. Na luta você continuou na fé. Na luta você se venceu. E saiu melhor de você. Não saiu pior de você na luta. Ou nas lutas. As guerras não te mataram. Não mataram a sua fé. Se você é uma pessoa de Deus, Deus vai fazer história com você. Se você não é de Deus, não tem como Deus fazer histórias com você. Você vê as histórias dos heróis da fé, mas primeiro eles se tornaram de Deus. Quando José passou pelo que passou, ele já era de Deus. Quando Daniel passou pelo que passou, ele já era de Deus. Não pense que Deus vai fazer coisas grandes se você não é dele ainda. Primeiro seja dele, depois ele faz história. Agora eu quero te mostrar uma coisa na Bíblia. Tem Bíblia que chama ele de Mordecai, tem Bíblia que chama ele de Mardoqueu. Esté 6, versículo 1, diz assim: naquela mesma noite, o que aconteceu? Fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão a quem? Do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: o que é que eles disseram? Coisa nenhuma se lhe fez. Olha para mim, por favor, e aprenda uma coisa aqui. Não olhe para a Bíblia agora não. Olha aqui, ó. Escute isso. Mardoqueu viu 2 homens tramando para matar o rei, e ele que foi usado por Deus para livrar o rei, e o rei não fez nada por ele. Por que não fez nada? Porque ainda não era a hora de Deus honrá-lo. Não tinha chegado a hora ainda. E às vezes você fica triste por isso, porque você ajudou uma pessoa, fez tudo por uma pessoa, ou por algumas pessoas, e essas pessoas foram ingratas com você. Quem vai te honrar é Deus, na hora certa. E um belo dia, o rei não consegue dormir, e foge o sono. Porque quando chega a hora de Deus honrar, Ele toca em pessoas, Ele toca em juízes, Ele toca em advogados, Ele toca em clientes que foram embora para voltar, Ele toca em quem tiver que tocar, mas Ele honra. E Ele tocou no rei, e o rei não conseguiu dormir. Sabe quando você deita e não consegue dormir? Ele não conseguiu dormir. E ele falou: pega o livro das crônicas e leiam para mim. E quando começaram a ler para ele, disseram assim: olha, Mardoqueu salvou o rei. Ele falou: peraí, isso está registrado, mas o que é que fizeram por Mardoqueu? Nada, rei. Ele: como é que é? Não fizeram nada? Então eu vou fazer. Só que nessa situação, Mardoqueu estava ameaçado de morte. Assim como José, quando foi honrado, estava na prisão, no dia que chegou a honra para Mardoqueu, ele estava com o povo dele ameaçado de morte por um homem chamado Ramã. Preste atenção para você entender. Até chegar o momento da honra, sobreviva, lute, não fique de braços cruzados, não fique esperando Deus fazer o que você tem que fazer, vá para a guerra. Mas quando chegar a hora da honra, fique tranquilo, porque Deus sabe honrar. Se Ele tiver que tirar o sono de alguém para te abençoar, Ele vai tirar. Se Ele tiver que tocar em alguém, Ele vai tocar. Está dando para você entender? Se Ele tiver que trazer recursos de outro país, de outro lugar, de pessoas improváveis, Ele faz isso. Ele é Deus. Aí a Bíblia diz assim, parei do versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E quem estava no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior
da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a quem? Mardoqueu, na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensou que era para quem? Para ele. Assim disse Amã o rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga uma veste real que o rei costuma vestir, como também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas, à vista delas, aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei desejar o quê? Honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, e como disseste, e faze assim para com o judeu, quem? Mardoqueu, o homem que ele queria o quê? Matar, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã fez o quê? Retirou-se correndo à sua casa. Como é que ele foi? Triste e de cabeça o quê? E de cabeça coberta. Olha para mim. Na cabeça de Amã, ele estava dizendo: eu vou matar Mardoqueu. Ele falou: não, vai não, chegou a hora de honrá-lo. Agora é comigo. Toda a sua maldade vai cair por terra. Agora você vai ter que ver a vitória dele. Agora você vai ter que segurar o cavalinho. Ó, cavalinho, puxando o cavalinho e dizendo assim: o rei faz a quem quer honrar. O seu rei é Deus, e na hora que ele te honrar vai ser bem honrado. E tem gente que não adianta, ela vai ficar triste, ela vai ficar cabisbaixa, mas vai ter que engolir a sua vitória, porque Deus é com você. Deus viu você honrando Ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus viu você confiando nele, ouvindo as piores coisas que você já ouviu na vida, mas Ele viu você sendo fiel. Ele viu você honrando Ele. Ele viu você crendo quando todo mundo mandou você duvidar, quando todo mundo mandou você desistir. Ele viu você indo em frente quando tudo estava cooperando para você parar. Ele viu você pedindo paciência a Ele quando você estava para explodir, perder sua razão. Ele viu você buscando forças nele quando a coisa estava feia para o seu lado. Não é à toa que você vai ser honrado, e quem já está sendo honrado sabe disso. Não foi fácil chegar onde você chegou. Você olha para a sua vida e fala: só Deus para ter me dado forças mesmo. Sim ou não? Só Deus mesmo para ter me sustentado. Você fica assim: meu Deus, onde é que eu tirei tanta força? Mas você que não chegou sua honra ainda, fique tranquilo. Se você é de Deus, quanto mais você sofrer, quanto mais você gemer, melhor, porque você sabe que maior vai ser o seu testemunho. Vai chegar a sua hora. Fique em pé e diga: vai chegar a minha hora. Fala forte: vai chegar a minha hora. Será que você crê nisso? Olha bem para mim, por favor. Será que você crê nos planos de Deus? Mesmo? Porque se você crê, você não para não. Se você crê, você continua. Falar que está fácil, não está não, porque a vida não é fácil. Pode estar muito difícil, mas dentro de você, você sabe
que Deus é que coloca dentro de nós o querer e o realizar. Você sabe que Deus coloca coisas dentro de você que você fala assim: ai meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? E Ele fala: fica tranquilo, eu que vou honrar, sou eu que vou abençoar. Nós vamos clamar agora, e eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu sou esse sofredor do início, que vivo desobedecendo a Deus, mas eu quero ser dele a partir de hoje. Mas eu quero também que venha você que diz assim: bispo, eu sou de Deus. Olha bem para mim, por favor. Olha aqui, antes de você sair do lugar, olhe bem para mim. Você que diz assim: bispo, eu sou uma pessoa de Deus. Parece que eu estou dentro de uma lavadora de roupa. Tem horas que eu fico perguntando: como é que Deus permite isso comigo? Já viu lavadora de roupa? Você põe a roupa, ela fica se batendo ali, cada pancada que você tem tomado. Não é assim? Parece que te colocaram dentro da lavadora de roupa, é só pancada para tudo que é lado, mas você está vivo. Daqui a pouco a roupa sai lavadinha, cheirosinha. E se for lavadora e secadora, ainda sai sequinha. Bispo do céu, tem horas que eu fico perguntando: Deus, como é que o Senhor permite isso? O Senhor não está vendo isso não, meu Deus? E Deus está dizendo: estou. É porque na hora que eu te honrar vai ser muito grande. Amém? E enquanto isso, Ele está te amadurecendo, te fortalecendo, te sustentando. Levante a sua Bíblia aberta em Josué 6:1. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou agora a hora de te ouvir. Chegou a hora do Senhor falar, ensinar, instruir, orientar. O povo de Israel tinha saído do Egito, mas o Senhor queria levá-los à terra prometida. E esse povo aqui quer entrar na terra prometida. Esse povo aqui quer avançar. Então ensina-nos, meu Pai. Usa a minha boca, abre o entendimento de todos. Não deixa nada distrair esse povo. Em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, agora diga amém. Graças a Deus. Não converse, não distraia ninguém. Agora eu não quero pastor, obreiro, levita, ninguém andando. Todos sentem, por favor. Josué capítulo 6, versículo 1. Quem for chegando, senta o mais rápido possível. Quem não tem Bíblia, acompanhe no telão. E quando você receber um dinheiro, já adquira a sua Bíblia o mais rápido possível. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta e olhe para mim para você entender. O povo de Israel tinha saído do Egito, das garras de Faraó, da escravidão, da miséria, e eles precisavam chegar na terra prometida. Havia o rio Jordão, e a Bíblia diz que o rio Jordão se abriu. Deus mandou primeiro entrarem no Jordão, a arca chegou e Deus abriu o Jordão. Deus é um Deus que trabalha de várias maneiras. Deus não vai trabalhar do meu jeito, do seu jeito. Lembra que eu preguei para vocês que Naamã pensou que Eliseu ia colocar a mão na cabeça dele, ia atender ele, e ele não fez nada disso, fez de outro jeito, mas resolveu o problema dele. Deus não trabalha do nosso jeito, Deus trabalha do jeito que Ele quiser, mas Ele nos abençoa, e a nossa parte é crer nele. Ele trabalha de tudo que é forma, em cada situação Ele trabalhou de uma maneira. Quando ele estava indo na casa de Jairo, a Bíblia diz que ele parou para atender uma mulher hemorrágica. E não foi do jeito de Jairo, mas ele fez o milagre que precisava ser feito. Amém? Ele trabalha do jeito dele. Marta e Maria ficaram reclamando: poxa Senhor, o Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor disse que essa doença não era para a morte, e ele morreu. Jesus chegou e ressuscitou. Ele trabalha do jeito dele. Às vezes espera algumas situações serem expostas para Ele ser glorificado de uma forma maior. Às vezes trabalha de um jeito, às vezes trabalha de outro. Para Moisés Ele pediu para levantar o cajado e o povo marchar e abrir o mar. Eu não sei como Ele vai trabalhar na sua vida, mas Ele vai trabalhar. O jeito é dele.
Você tem que crer. Agora escute, por favor. A cidade de Jericó era uma cidade considerada segura, porque as muralhas eram altas, eram fortes, e eles se orgulhavam daquela muralha. Eles se sentiam seguros naquela muralha, por causa daquelas muralhas. Eles não imaginavam que aquelas muralhas poderiam cair. Preste atenção. Não ponha sua confiança em nada. Não ponha sua confiança em dinheiro, em bolsa de valores, em ações, em dólar, em euros, em nada. Porque tudo pode cair. Diga, Deus não cai. E a nossa fé tem que estar apoiada em Deus. Então eles se orgulhavam. As muralhas eram fortes, a ponto de ter residências em cima da muralha. E Raabe morava em cima da muralha. E Deus disse assim, Josué, olha no versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Olha para mim, por favor, escute isso. Eu vou continuar, deixa a Bíblia aberta. Deus disse assim: Josué, eu vou entregar Jericó na sua mão. Eu vou te dar essa vitória. Deus trabalha com promessas. Deus trabalha com o quê? Com promessas. Deus é Deus de promessas. Creia nas promessas de Deus, que elas se cumprem na sua vida. Ele disse: Josué, eu vou entregar na sua mão. Essas muralhas vão cair. Agora vocês vão rodear as muralhas 6 dias, e cada dia você vai rodear a muralha uma vez. Pensa comigo. Imagine Josué olhando para o tamanho daquela muralha e pensando: meu Deus, como é que vai cair isso? É como você que está aqui endividado, cheio de problemas, com problemas considerados gigantes, e você olha para o problema e fala: como esse problema vai ser resolvido? Como é com Deus, a sua parte é crer na promessa dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Diga, Deus não é mentiroso. Deus não brinca com a nossa fé. Escute, por favor, quem crê na promessa de Deus, vê ela se cumprir. Quando você não crê, esqueça. E Deus disse assim: Josué, 6 dias, cada dia uma volta. Aí diz assim, versículo 4: e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade. Quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Aprenda uma coisa, por favor. Olha que lição. No último dia, quando estiver perto da vitória, vocês vão precisar dar quantas voltas? 7 para completar as 13. Bispo, mas dar uma volta no quarteirão do templo já cansa. Dar uma volta em volta de uma cidade é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas o fato de Deus ter promessas para você não quer dizer que Ele vai facilitar para você. Tem a sua parte, tem a sua luta. Agora imagine você no último dia, Deus manda dar 7 voltas. Por que, bispo? Porque sempre que nós estamos perto da vitória, Deus exige mais da gente, mais esforço, exige que eu creia mais, exige que eu suporte mais a pressão, as lutas, as dificuldades. Todas as vezes que nós vemos Deus fazer coisas grandes, antes vieram grandes lutas. E se você está enfrentando grandes lutas, é porque você está perto da vitória. Diga, eu estou perto da vitória. Você crê nisso? Agora, entenda, por favor. Versículo 5: e será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade o que? Cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Olha para mim, por favor. Deus disse assim, ó: vocês vão rodear 6 dias, mas quando chegar no 7º, 7 vezes, e depois vocês vão gritar. Na hora que vocês gritarem, cai. Josué ouviu isso de Deus, chamou o povo. Você pode ver aqui que no versículo 6 diz assim: então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. Olha para mim, ele recebeu de Deus e já chamou todos para poder dar a orientação
para que todo o povo obedecesse e Deus abençoasse. Não tem vitória sem obediência. Não tem vitórias dando gritos vazios. Não adianta gritar. Tem que gritar fazendo a sua parte, senão a sua voz não tem peso. E Josué começou a instruir todo mundo. Vocês vão agir assim, porque Deus deu detalhes. Deus é Deus de quê? De detalhes. Um detalhe, uma palavra, uma direção faz toda a diferença. Aí a Bíblia diz algo interessante que nós vamos aprender agora. Diz assim: então chegou a arca da aliança, né? Ele mandou pegar a arca da aliança. E diz assim o 7: e disse ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Olha para mim. A arca simboliza o Espírito de Deus, a presença de Deus. Hoje a arca somos nós. Você não vai sair daqui com a arca física, que é simbólica. Você vai sair daqui com Deus dentro de você. Eles levavam a arca para batalhas fortes. Eles levavam a arca simbolizando que Deus estava com eles. Era isso que representava a arca. Aí a Bíblia diz assim no versículo 10: porém ao povo Josué tinha dado o quê? Ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: não ouvi, gritai, então gritareis. Olha para mim, por favor. Josué disse assim, ó: todo mundo calado. Todo mundo calado. Vocês só vão abrir a boca quando eu falar agora. Vocês gritam e as muralhas vão cair. Aprenda a não se prejudicar falando demais. Tem gente aqui discutindo com quem não é para discutir. Tem gente aqui respondendo o que ela não deveria responder, dando atenção para quem não deveria dar. Tem gente aqui falando de uma maneira que não era para falar. Tem gente aqui que já se prejudicou, e muito, porque falou antes da hora, falou precipitado, falou que não deveria falar. Pessoas que perderam porque dizem assim: eu não aguento, eu falo mesmo, mas vem perdendo muito por causa disso. Aprenda a ficar calado na hora que é para ficar calado. E aprenda na hora de falar com equilíbrio, para você falar na hora certa, a coisa certa. Aprenda. Tem gente que não é para você falar as coisas para ela. Tem situações que não é para você falar antes de acontecer. Tem pessoas que você não tem que discutir. Se você ficar calado, você ganha mais. Não perca a sua razão por causa dos outros. Aprenda a usar a sua língua. Josué falou: todo mundo calado. Nós não gostamos de ficar calado. Se alguém chegar para você e falar cala a boca, você não aceita. Você vai dizer logo: quem é você para mandar eu calar a boca? Mas Deus falou: manda o povo ficar caladinho. Na hora de falar eu vou dar o sinal. Cuidado, tá? Deve ser para alguém que fala muito, né? Não sei se tem alguém aqui que fala muito, mas Deus não erra não. Quando Ele fala é porque tem, tá? Deve ter alguém aqui falando demais, e é hora de você falar de menos. Espera, porque vai chegar a hora de você gritar com o seu testemunho, e o seu testemunho vai gritar por você. Então ele disse assim, ó: silêncio, vocês vão gritar quando eu falar, certo? Aí diz assim, versículo 11: e fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou, que horas? Não ouvi. De madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Olha para mim, nós vamos fazer um propósito com Deus. Você quer terminar esse ano bem? Uma vez por semana, pode ser terça, pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser sexta, pode ser sábado ou domingo. Uma vez por semana, nessas últimas 13 do ano, você vai tirar uma madrugada para fazer uma oração por semana. Uma. Josué levantou de madrugada. Você vai ou 1 da manhã, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 da manhã. Em qualquer um desses horários, uma vez por semana, você vai orar de madrugada. Aí diz assim, versículo 13:
E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando continuamente, tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Olha para mim, por favor. Você sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas fazem as coisas e elas querem sinais. Eles deram a primeira volta. Vamos dizer que esse púlpito aqui simboliza a cidade de Jericó. Eles deram a primeira volta. Deve ter sido difícil. Aconteceu alguma coisa? Deus deu algum sinal? Segundo dia. Pô, mas eu estou vindo segunda-feira, pô, terceira volta, pô, eu sou dizimista, estou falando tudo que esse homem fala aí. Poxa, eu não estou vendo nenhum sinal. Quarta volta, eles não estavam vendo nada, mas eles tinham que crer. No mundo espiritual estava acontecendo muita coisa. Nós atendemos uma pessoa aqui que disse assim, ó, um concorrente fez uma porcaria para mim e me jurou, falou, você vai ver, você não vai perder tudo. E ele disse que perdeu tudo. Começou primeiro no espiritual, depois chegou no material dele, ele afundou, perdeu tudo e veio buscar ajuda, mas vai se levantar. Assim como acontece por um mal no mundo espiritual, também acontece no que diz respeito à nossa fé que nós usamos. Primeiro tem que estar dentro de você, primeiro você tem que crer. Você tem que ver a muralha caindo, você tem que ver os seus obstáculos, as barreiras, aquilo que está no seu caminho te atrapalhando. Você tem que ver isso saindo, você tem que ver você chegando na terra prometida. O povo estava rodeando. Eu imagino que as pessoas lá da cidade, que ficavam da muralha olhando o povo o quê? Deveria dizer o quê? É tudo maluco, rapaz. Que povo maluco é esse dando volta nessa muralha? Está vendo que essa muralha não vai cair? É assim que as pessoas falam. Você está louco, você está bobo. Na Igreja Universal, você vai lá dar dinheiro para eles, você vai lá enriquecer os bispos, os pastores, é tudo ladrão. E não é assim? Tudo bobo. Quem vai lá é bobo, não é assim que eles falam? Não se preocupe com quem zomba, não se preocupe com o que falam, o que pensam a seu respeito. Isso não quer dizer nada. O importante é que você crê. A fé é loucura para os que não creem, mas para nós é o poder de Deus. Amém? Então eles, durante 6 dias, eles deram a volta, e todo mundo lá zombando, todo mundo lá rindo, sem saber o que Deus ia fazer. Olha para mim, por favor. Você não sabe o que Deus vai fazer, mas eu te garanto que é grande. Eu te garanto que não é pequeno. Agora, vamos ao principal. Diz assim, versículo 15. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira, rodearam a cidade quantas vezes? 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo, o quê? Gritai, porque o Senhor vos tem dado esta cidade. Como quem diz, ó, olha para mim, agora é hora de você falar. Quando Deus te abençoar, vai ser hora de você contar. Quando Deus te abençoar, vai ser hora de você falar para todo mundo. Você pode ver que no versículo 5, ele diz, e será que tocando-se prolongadamente a trombeta. Em outras palavras, quando vocês forem tocar nesse último dia, toca forte, toca sem timidez, toca sem medo, toca prolongadamente. Muitas pessoas já deram testemunhos aqui, sabe por quê? Não venciam? Porque tinham medo de arriscar, eram tímidos. E Deus não trabalha com tímidos, Deus trabalha com corajosos, Deus trabalha com quem crê. Você dá o passo, Deus põe o chão. Você dá um passo, Deus põe o chão. Você usa a sua fé e Deus honra a sua fé. Agora, entenda, por favor. No 7º dia, Josué falou, vocês vão gritar. Mas antes tem uma coisa, olha isso aqui. Versículo 17, não é isso? Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que
enviamos. Olha para mim aqui, por favor. Josué mandou 2 espias ir na cidade de Jericó, arriscaram a vida dele, espiaram a terra. E uma mulher chamada Raabe, prostituta, escondeu eles na casa dela. E eles não morreram. Só que eles deram a palavra para ela: Raabe, coloca uma fitinha na sua janela, porque quando Deus nos der a vitória, todo mundo vai ser destruído, mas você não. Deu o que para ela? Palavra. Aprenda isso. Quando você é uma pessoa de fé, Deus te ajuda para você honrar a sua palavra. Tem gente aqui que assumiu compromissos, Deus vai te ajudar a honrar esse compromisso. Tem gente aqui que deu a palavra para alguém: eu vou te pagar, eu vou fazer isso. Não se preocupe, que Deus vai te ajudar. Então Josué disse o seguinte: ó, lá tem uma mulher chamada Raabe, e nós demos a palavra. Quem estiver com ela dentro de casa, quem estiver dentro de casa com ela, para poupar. E Deus disse: a cidade é anátema. Nós não vamos pegar nada da cidade, está tudo amaldiçoado, mas nós vamos honrar a palavra que nós demos. Se você quer que Deus te honre, tenha palavra com os homens e tenha palavra com Deus. O que você prometer, cumpra. Amém? Não fique com medo, porque o seu desafio é grande, sua luta é grande. Deus vai te ajudar a honrar todos os seus compromissos. Aí ele disse assim, ó, olha só, falta só 50 versículos. Diz assim: estou brincando, você não gosta de ler a Bíblia não, é? Isso aqui te alimenta, isso aqui te fortalece. Isso aqui está escrito para mostrar que Deus é o mesmo. Diz assim, versículo 18, né? Então somente guardai-vos do anátema, maldição, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema. Assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Olha para mim, por favor. Deus disse o seguinte, ó, não é para tomar essas outras coisas. Isso aí está amaldiçoado. Eu sei que tem gente aqui que perdeu coisas que ela conquistou com dinheiro sujo. Mas não fique preocupado não, porque Deus vai te dar melhor com dinheiro limpo. Não fique preocupado que você perdeu alguma coisa do que você conquistou com um dinheiro que não foi abençoado. Deus vai te dar com dinheiro limpo, honesto. Agora entenda, o ouro e a prata estavam nas mãos do povo de Jericó, mas veio para o povo de Deus. Foi para a casa de Deus. Tem muitas coisas que ainda não estão nas suas mãos, mas Deus vai trazer para as suas mãos. Tem muitas coisas que você não conquistou ainda, mas vai chegar para você. Entenda, por favor, aquelas muralhas caíram. Olha o que diz o último versículo que eu vou ler para você hoje. Diz assim, versículo 20: gritou pois o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram o quê? A cidade. Eu não sei o que você quer tomar posse, o que Deus tem para você. Eu sei de uma coisa: a muralha caiu e nunca mais se levantou. Tem coisas que vão cair na sua vida hoje e nunca mais vai se levantar contra você. Tem gente aqui que precisa que caia a miséria, o olho grande, a inveja, a amarração, tudo que tem te atrapalhado, diga: vai cair. Caiu. Parecia impossível. Parecia impossível. E tem mais: eles não se machucaram, eles não se feriram. Eu creio que quando nós começarmos a clamar e a arca entrar, e eu pedir para você para dar o grito, na hora que eu falar grita, que você dê o grito, eu acredito que Deus vai fazer cair coisas na sua vida, coisas malignas, tirando pessoas, tirando coisas do seu caminho, sem você se machucar, sem você precisar machucar ninguém. É Deus que vai fazer isso. Quando a muralha caiu, todo mundo viu que não podia ter sido a força do braço. Tem coisas que por mais que você lute, você não vai conseguir sem Deus. Era impossível conseguir derrubar aquelas muralhas sem Deus agir. Sem Deus agir você não consegue, mas Deus agindo você vai conseguir. Escute, por favor, escute. Nós vamos clamar. Daqui a pouco as trombetas vão tocar e a arca vai entrar. E quando a arca entrar, nós vamos clamar com todas as nossas forças. E depois que a arca for colocada em cima do altar, você vai ver um projetor mapeado
colocando aqui no altar as imagens da muralha. E quando nós gritarmos, você vai ver ela caindo, para você passar. Eu não sei o que você quer derrubar nessa noite. Eu não sei o que precisa cair. Eu não sei o que está te atrapalhando. Uma dúvida, um medo, alguma porcaria que alguém fez para te trancar, te falir, te quebrar. Eu não sei o que tem que cair. De repente você está preso ao que você já teve, ao passado, e você fica reclamando, comparando sua vida com os outros. Os outros estão conseguindo, eu não estou. Os outros estão vendendo, eu não estou. Esqueça os outros. Creia no que Deus prometeu para você, porque o que Ele prometeu para você Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Diga: Deus é grande. Fique em pé e diga: e vai derrubar todo o mal da minha vida hoje. Nós vamos orar agora. Olha para mim, por favor. Nós vamos orar. Pode parecer impossível, pode ninguém acreditar, não tem problema. Quando Deus chega, o impossível acontece. E aconteceu do jeito que Deus queria. Olha para mim. Você vai em Jericó, você vê as muralhas até hoje no chão. Ninguém levanta aquilo ali. Nunca mais, em nome de Jesus, você vai ver se levantando a miséria como está se levantando para você.